Pessoal, eu preciso começar esse vídeo agradecendo porque hoje o canal teve um desempenho muito bom. Várias novas pessoas vieram fazer parte da nossa comunidade de reflexão, então muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Faltam menos agora de 700 inscritos para que a gente possa chegar à marca dos 40 mil até o final do mês de outubro. Então continue deixando o seu like, o like é muito importante. 200 likes em menos de uma hora é um número mágico e sejam todos bem-vindos à nossa comunidade de reflexão. Aqui nós não fazemos análises isentas, mas sempre análises racionais, porque não tem como ser isento com relação a nenhum assunto. Agora nós temos que falar nesse vídeo sobre uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A UFRJ é uma das universidades mais antigas do nosso país, uma das mais tradicionais também. Um dos primeiros cursos de medicina do Brasil foi fundado no Rio de Janeiro, que foi o curso de medicina no Rio de Janeiro e o outro em Salvador. Então a UFRJ é uma universidade muito antiga, muito conhecida e com uma reputação gigantesca. E foi feita lá uma pesquisa mostrando que os locais que foram mais propensos a votarem o Bolsonaro no primeiro turno em 2018 tiveram um impacto muito maior da Covid-19, mostrando de fato aquilo que nós já estamos falando há um certo tempo e outras pessoas também. Bolsonaro é responsável por todas essas mortes, mais de 150 mil mortes de Covid-19. E esse é sim um vírus político. E Bolsonaro, portanto, ele é um genocida. A ciência provou isso. Bolsonaro, ele é um genocida. E por que esse é um vírus político? Porque, como nós não temos, foi um erro da oposição ter naturalizado esse vírus. Porque com um vírus naturalizado, a única forma de combater o vírus é com uma vacina, é com um medicamento. São com procedimentos, podemos dizer, científicos, farmacêuticos, médicos. Só que nós não temos, no momento, vacina, não temos remédios, não temos um tratamento que seja de fato eficaz contra a Covid. Mas nós conseguimos amenizar os impactos do vírus com medidas políticas. Só que o que a oposição fez? A oposição naturalizou, melhor dizendo, a doença. E ao naturalizar a doença, não tem como criticar Bolsonaro pelas suas ações. Porque o que Bolsonaro poderia fazer, já que é necessário ter uma vacina, ter um remédio para curar a Covid-19? Ele não poderia ter feito nada nesse panorama de naturalização da doença. Porém, é um vírus político. A Covid-19 é uma questão política e a pesquisa da UFRJ mostra isso. Além do que, com o passar do tempo, nós começamos a entender mais o comportamento do vírus. Parece que não, pessoal, mas a Covid-19 ela não tem nenhum ano. Vai completar agora em novembro e dezembro. Faz pouco tempo que nós temos o mundo nessa situação. É uma doença nova, nós ainda estamos entendendo, nós ainda estamos descobrindo, nós ainda estamos vendo os impactos. A comunidade científica, e eu me incluo nisso porque eu sou pesquisador, pesquisei também a Covid-19, pesquisei doença mental atrelada à Covid-19 em médicos e enfermeiros. Pouquíssimos estudos, mas nós sabemos que o impacto é grande, nós sabemos disso. Mas como o tempo ainda foi muito curto, nós não temos resultados de pesquisa, nós estamos aprendendo. Só que com o passar do tempo, nós começamos a notar certos tipos de comportamento viral que caracterizam essa pandemia como uma sindemia. O que significa uma sindemia? É uma particularidade, é uma doença, podemos dizer assim, quando uma doença ela está muito mais atrelada com grupos socioeconômicos. A doença ela acaba afetando mais dependendo de qual grupo social, qual grupo econômico você vive. E claro que aqueles que foram mais afetados pela Covid-19 foram os mais pobres. Os mais pobres sofreram demais com a Covid. Por quê? Porque não era possível ter as medidas sanitárias necessárias para fazer o isolamento social. O isolamento social, pessoal, não bastava você se fechar numa casa, ficar isolado no quarto. É necessário que você lave as mãos, higienize os alimentos. Só que para higienizar o alimento, o que você precisa? Higienizar os pacotes que você recebe, você precisa ter álcool em casa. Álcool é caro, não são todas as pessoas que conseguem comprar e ter um estoque de álcool. Você precisa lavar as mãos, uma quantidade gigantesca de brasileiros, 50% não tem água encanada. Então você não consegue fazer esse tipo de ação num país como o Brasil. Fica deficitário e no mundo inteiro foi assim.
E quando você tem um vírus que pega uma parcela mais específica da população do que outra, você tem um vírus político. Você tem um vírus político. E a pesquisa da UFRJ corrobora com essa ação, porque a pesquisa mostrou que em municípios que votaram mais em Bolsonaro em 2018, no primeiro turno, o impacto da Covid foi maior. E você pode dizer para mim, professor, Léo, você diz sempre que o perfil dos eleitores de Bolsonaro ele mudou durante o tempo. Você tem total razão. Mas aqui no nosso livro, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro do canal, e você pode adquirir, o link está aqui na descrição, tanto na versão física quanto no e-book, nós descrevemos muito o perfil dos eleitores de Bolsonaro em cada uma dessas páginas aqui do livro. E existe um capítulo em especial, que é o capítulo final, que é o nome O Messias Jair Messias. Esse é o nome do capítulo. E eu explico de modo muito cuidadoso a relação de Bolsonaro com os eleitores. Hoje, o eleitor de Bolsonaro ele pode ser completamente diferente daquele eleitor de primeiro turno. Completamente diferente. Porque muitos bolsonaristas eles já romperam com o presidente, que votaram no primeiro turno. Por exemplo, Mamãe Falei. Mamãe Falei não pode ser considerado hoje um bolsonarista. Estou dando ele como exemplo. Mas quando você pega as ações, as atitudes do Mamãe Falei, ele é um bolsonarista. O próprio Nando Moura. Nando Moura, ele é um bolsonarista. Então mesmo a pessoa não votando em Bolsonaro, ela não deixa de ser bolsonarista, porque o bolsonarismo ele é um fenômeno cultural. Ele é um fenômeno, uma expressão da nossa sociedade. E é muito fácil você encontrar na sua família alguém que seja idêntico a Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele comunga das mesmas formas de pensar do brasileiro médio. Os mesmos pensamentos, as mesmas frustrações, os mesmos fracassos, porque todos eles são fracassados em essência. Todo bolsonarista ele é um fracassado em essência. Por que ele é um fracassado em essência? Porque ele teve problemas, insucessos na vida e ele não conseguiu superar esses insucessos. Portanto, ele fica com ressentimento e todos eles são ressentidos. A fúria dos bolsonaristas é com o ressentimento que eles têm. E no primeiro turno das eleições de 2018, nós conseguimos perceber mais quem são essas pessoas que comungam, que compartilham da mesma forma de pensar do presidente Bolsonaro. E nós temos que lembrar, e aqui no livro está falado sobre isso, a pesquisa da Folha de São Paulo de 2019, mostrando que 1/3 dos brasileiros pensa exatamente igual a Bolsonaro. Aí você pode me dizer, e a própria pesquisa da UFRJ fala, olha, o presidente da República incentivou as pessoas com aquele discurso ambíguo da utilização de máscaras ou não. Falava que era gripezinha, menosprezou os impactos da Covid. E isso tem sim a ver. Porém, eu penso de uma outra forma. Eu enxergo que essas pessoas pensam exatamente igual ao Bolsonaro. Menosprezaram o vírus desde o começo. A fala do presidente, na verdade, potencializou essa característica das pessoas. Não porque elas gostassem de Bolsonaro, se bem que nós temos aí em torno de 13% de bolsonaristas fiéis que votam em Bolsonaro. E é uma parcela grande da população. Uma parcela grande da população. Então Bolsonaro, que poderia politicamente amenizar o discurso, tentar convencer a população, o que ele fez, ele reforçou esse tipo de pensamento. E ao reforçar e ao endossar esse tipo de pensamento, ele fez com que as pessoas se descuidassem, ficassem menos prevenidas e fez com que o vírus se alastrasse mais nas cidades que pensam exatamente como Bolsonaro. Portanto, o comportamento presidencial, portanto, um comportamento político, favoreceu a proliferação do vírus, o contágio, a contaminação e também a morte de várias pessoas. À medida que nós vamos avançando nos conhecimentos da Covid-19, fica cada vez mais claro que Bolsonaro ele é sim um genocida, porque as ações políticas dele influenciaram o combate à pandemia. E ele colocou, nós temos que lembrar disso, ele colocou como ministro da Saúde Eduardo Pazuello, um militar da reserva, um militar de carreira, um general de carreira, que ele ainda não se aposentou, que admitiu ter total ignorância com relação ao Sistema Único de Saúde. Porque no nosso país, se teve algo que reduziu os impactos da tragédia, que ainda está tirando vidas dos nossos entes queridos,
foi o Sistema Único de Saúde, que o Eduardo Pazuello admitiu não conhecer, não fazer ideia do que se tratava. Então a ciência está aqui para corroborar e para mostrar, para fazer com que a oposição abra os olhos. Tudo bem que agora já é tarde demais. E estou falando tarde demais nem no ponto de vista político-eleitoral, porque o Bolsonaro ficou fortalecido com essa pandemia. Estou falando do ponto de vista social. Para tentar rebater, para tentar contra-argumentar, para salvar vidas. É uma pena, mas como eu falei, o vírus não tem nenhum ano. Nós ainda estamos aprendendo como lidar com ele. E é uma pena que mais irmãos nossos, mais entes queridos, vão acabar sucumbindo ao vírus por conta desse vírus maior chamado Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República, responsável por cada uma dessas mortes, porque a ciência já está provando a culpa de Bolsonaro. E é diferente daquele blá 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 do Alexandre Garcia, que o Bolsonaro é a prova viva que a cloroquina funciona. É um ignorante. Agora nós temos estudos mostrando a responsabilidade do presidente. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e me siga lá no Twitter se você quiser. É @profileoficial.